Hoje, então, eu quero ainda fazer essa reflexão na palavra sobre gratidão. E o texto que o Senhor me colocou no coração é o texto, acho que mais óbvio, talvez claro, é aquele texto de 1 Tessalonicenses 5, 18, que diz: deem graças em todas as circunstâncias, sede agradecidos em todas as circunstâncias, né? Deem graças em todas as circunstâncias. Acabamos de olhar o nosso ano que passou e algumas reflexões mais antigas também. E aí a gente tem motivo de agradecer. E que bom que temos motivos de gratidão. Mas e quando a circunstância não é muito favorável? Quando parece que não tem motivo para agradecer, como é que fica a nossa gratidão? Agradeço muito a todos que oraram por mim, por nós, pela nossa família, nesse tempo de luto da perda da minha mãe, né? E as orações e as palavras de consolo ajudaram muito. Então, sou grato que a minha mãe partiu? Não sou grato. Dói, é triste, mas eu sou grato pelo consolo que o Senhor tem dado e por tantas pessoas terem orado por nós e terem transmitido palavras que realmente fizeram toda a diferença. Então, muita gratidão. Mas para nós entendermos essa questão da gratidão de 1 Tessalonicenses 5, e ali não fala só de gratidão, fala de alegria também. Não só ser grato o tempo todo, mas ser alegre sempre. Então, 1 Tessalonicenses 5, 16 a 22, nós temos essa ordem clara do apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, nesse sentido. Então, 1 Tessalonicenses 5, 16 a 22 diz: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. E afastem-se de toda forma do mal. Então, queridos, esse texto, essas palavras, alegrem-se sempre, deem graças em todas as circunstâncias, essas palavras estão dentro de um contexto de outras orientações, e não são só orientações, são ordens que não são dadas aqui, são mandamentos que nós temos para nós. E por isso elas precisam ser olhadas em conjunto. Se nós queremos experimentar a dimensão dessa alegria constante, alegrem-se sempre. E se nós queremos ter um coração grato em todas as circunstâncias, nós precisamos pegar o pacote completo. Que são os versículos 17, orem continuamente. E o versículo 19, 20, 21 e 22. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias. E 22, afastem-se de toda forma do mal. Nessas outras ordens e nesses outros mandamentos que nós temos nesse parágrafo, está o segredo para nós cumprirmos as ordens que já falamos, que é de sermos alegres sempre e sermos gratos em todas as circunstâncias. Se nós queremos viver essa alegria, essa gratidão constante, nós temos que aplicar todo esse texto. A alegria e gratidão constante só serão possíveis se nós também colocarmos em ação as outras ordens que nos são dadas nesse mesmo parágrafo. Começando então com o versículo 17, oração constante. Se nós queremos ter uma vida de alegria e de gratidão constante, nós precisamos de vida de oração. Orem continuamente. Orai sem cessar, diz a outra tradução. Vida cristã é um relacionamento com Deus, porque afinal de contas nós somos filhos de Deus. E filhos se relacionam com seu pai, e assim nós nos relacionamos com Deus. E a oração é parte fundamental desse relacionamento com Deus. Você não pode ter um relacionamento com Deus se você não tem vida de oração. É o que acontece em tantas famílias. A comunicação cessa, o diálogo é quebrado e o relacionamento é quebrado, é manchado. Mas
o relacionamento pressupõe comunicação e, no caso nosso, oração. Precisamos desenvolver vida de oração. Orar agradecendo o alimento é bom, é importante, embora o Ricardo mesmo mencionou que é a atitude grata no coração que purifica o alimento, né? Aí as pessoas perguntam, já foi orado? Né? Você vai para a mesa assim, já oraram pelo... Sim, já oraram, mas se você chega à mesa com o coração ingrato, o alimento para ti não foi purificado. Pode orar, né? Pode fazer uma reza braba ali, mas se você não tiver o coração grato, né? Aquela oração também não vai funcionar. Mas orar por alimento é bom, mas oração é muito mais que isso, né, gente? Ah, não, mas eu oro antes de me deitar. Ou às vezes ao deitar, ou deitado. E às vezes o cobertor nem fechou ainda e o amém já nem foi e já foi, né? Vida de oração. Se nós queremos vivenciar gratidão permanente, queremos alegria que permanece, precisamos de vida de oração. O Senhor quer vida de oração. E oração é comunicação com Deus. Oração é conversar com Deus. Ouvimos domingo passado e Deus disse. Se Deus diz, precisamos ouvir. Deixar Deus dizer, deixar Deus falar. Estar abertos realmente a receber aquilo que Deus quer falar a nós. Vida de oração. Então o segredo para uma vida de alegria e de gratidão é vida de oração. Em segundo lugar, o que esse texto chama a atenção ali, versículo 19 e versículo 20, 19 diz, não apaguem o espírito. E versículo 20 diz, não desprezem a profecia. E eu descrevo isso como fervor no espírito. Se queremos vivenciar gratidão permanente e se queremos viver uma alegria constante, precisamos alimentar a vida no Espírito. Precisamos de fervor no Espírito. Vida no Espírito é como um fogo que deve ser mantido. Quando fala ali, não apagueis, né? Não apaguem o Espírito, é evidente que está se referindo à imagem de uma chama, né? De um fogo que arde, mas que nós devemos cuidar para que não seja apagado em nossa vida. O fogo precisa ser alimentado. O fogo precisa ser alimentado através da nossa entrega. O fogo é alimentado através da revelação de Deus. Deus se revela a nós. Por isso diz ali, não desprezem a profecia. Faz parte desse fervor no Espírito, de estarmos abertos àquilo que Deus, a direção que Deus dá para nós. Né? Então poderíamos discutir o que significa aqui não apagar e não desprezar as profecias, e depois logo o versículo seguinte diz também para nós provarmos tudo e retermos o que é bom. Não quero entrar nessa questão agora, eu quero apenas tocar nessa parte que profecia é revelação de Deus, e você e eu precisamos de revelação de Deus, de diferentes formas. Pelas Escrituras, pela palavra que é pregada aqui, por uma palavra de um irmão que te entrega uma palavra, de diferentes formas, aquela palavra que vem de Deus no teu coração. Não despreza isso, valoriza isso. E assim nós podemos manter a chama acesa. Fervor no Espírito faz parte da nossa caminhada, e então sim poderemos experimentar essa gratidão constante e essa alegria que está presente. E mais o último versículo do nosso trecho, né, que diz ali, versículo 22, afastem-se de toda forma do mal. Então ele faz parte desse pacote. Quando diz ali que a gente deve orar sempre, a gente deve ser grato, a gente deve se alegrar, termina dizendo, afastem-se de toda forma do mal. E eu resolvi descrever isso da seguinte forma: nossa vida precisa de santidade prática. Santidade no dia a dia, santidade que realmente tem temor a Deus, temor de Deus. Então nós precisamos dessa santidade vivida na prática, viver longe do mal, viver nesse profundo respeito por Deus e por suas coisas, essa profunda reverência solene pelo Senhor e por aquilo que é dele.
quando tivermos essa atitude constante no nosso coração, essa santidade presente na nossa vida, essa disposição de fugir do mal, de lutar contra o pecado, de ficar firme no Senhor, é que vai proporcionar a nós essa atitude permanente de gratidão e alegria. E o apóstolo Paulo diz no versículo seguinte, 23, que o Deus da paz o santifique em tudo, ou santifique completamente. Nesse processo da santidade prática, nós precisamos do mover de Deus, do agir de Deus, da ação de Deus na nossa vida. Então, queridos, para vivermos alegria e gratidão, nós precisamos então de vida de oração, fervor no Espírito e santidade prática. Amém, amados? Acho que é muito simples, é muito claro, mas é uma bagagem do tamanho de um bonde, né? Temos muita coisa para refletir, para avaliar nessa semana. Assim, faz sentido a exortação que nós temos nesses versículos de sermos alegres sempre. Assim faz sentido a exortação que temos nesse versículo de sermos gratos em todas as circunstâncias. Claro, tem momentos ou tem pessoas que passam por situações difíceis, por um adoecimento da alma, das emoções, em que não adianta eu dizer você precisa orar mais, em que não adianta eu dizer você tem que ter mais fervor no Espírito, não adianta eu dizer não, você está em pecado, você precisa ter santidade. Quando a pessoa está adoecida na alma, ela precisa sim de um ombro amigo, precisa de oração, precisa de ajuda, às vezes profissional, tratamento médico. Então a gente sabe disso, queridos. Então, quando a gente fala aqui, não, você tem que ser alegre sempre. Se você tem qualquer dificuldade, qualquer luta nesse sentido por questões de enfermidade da alma, e essa enfermidade às vezes é crônica, às vezes é momentânea, às vezes é... Então procura ajuda médica também e trata isso, porque é assim que precisa ser tratado. A gente não está desprezando ninguém que está passando por isso. Mas, por outro lado, estamos olhando para a palavra que nos chama atenção para essa vida de alegria perene, dessa alegria constante no Senhor, vivendo essa vida de consagração. Então, queridos, tendo esse cuidado da nossa vida espiritual, vida de oração, fervor no Espírito. Ah, e uma coisa, né, que eu queria sem falta falar sobre a questão do fervor no Espírito, não apaguem o Espírito, tem a ver também com servir com os dons que Deus nos deu. Se nós recebemos os dons de Deus e nós não os colocamos em ação, nós estamos apagando o Espírito nas nossas vidas. Então, por isso, muito cuidado, né? Veja os dons que Deus te deu, né? Dons espirituais que você recebeu, que cada filho de Deus recebe. E se você tem dificuldade de identificar isso, venha nos procurar, a gente conversa sobre isso. Mas ponha o seu dom em ação, porque senão o Espírito é apagado na nossa vida. É como aquela parábola de Jesus sobre os talentos, aquele que ganhou 5, aquele que ganhou 2 e aquele que ganhou 1. Quem ganhou 5 saiu para trabalhar e conseguiu mais 5. Quem ganhou 2 saiu para trabalhar e conseguiu mais 2. E aquele que ganhou 1 fez o quê? Ele enterrou o seu talento. O talento é um valor, né? Ele enterrou isso, porque ele tinha medo, né, do seu Senhor, e disse, né, se eu não devolver isso aí... E aí o Senhor volta e pede a prestação de contas. Aquele que tem 5 fala, ganhei mais 5, amém. Aquele que tinha 2 ganhou mais 2, e aquele que tinha 1 conta a sua lamentável história de ter enterrado o seu talento. Ele apagou a ação do Espírito na vida dele. Então, queridos, nós queremos ser gratos. Que bom que nós podemos olhar para trás e ter tantos motivos para agradecer. E temos que ser gratos por todos os motivos. Mas a Bíblia diz, sejam agradecidos em todas as circunstâncias. E aí sim nós vamos experimentar realmente esse mover de Deus, quando colocarmos todo esse parágrafo em ação, e ver esse agir de Deus na nossa vida, de restauração, de renovação, e é isso que nós esperamos para nós como igreja também daqui para frente. Mas como eu disse, isso fica para domingo que vem, quando a gente vai tratar
dessa questão no culto, em que a gente vai olhar para frente. O que nos espera? O que vem pela frente? O que o Senhor tem separado para nós? Pai amado, muito obrigado por Tua palavra, que ela nos toca no nosso coração, nos chama a atenção, mas também ela nos dá o subsídio, a condição, o recurso que nós precisamos para colocar a Tua palavra em prática. Senhor, hoje nós Te agradecemos. Te agradecemos por tantas coisas boas que pudemos experimentar na nossa caminhada, como acabamos de relatar, e que esse relato e os testemunhos que foram dados seja uma forma de expressarmos a nossa gratidão a Ti, Senhor. Muito, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens feito na nossa vida, Senhor. Mas hoje também, nesse momento, conduzidos pelo Teu Espírito através dessa palavra, nós queremos aqui Te agradecer por tudo mesmo, também por aquelas situações que não foram tão agradáveis, não foram tão fáceis, não foram tão simples, mas pelas quais passamos, e agora queremos Te dizer muito obrigado também por essa situação, Senhor. Tu conheces cada um que está aqui, Tu sabes o que cada um passou, talvez tenha situações da sua vida que ainda seja difícil dizer ao Senhor muito obrigado. Ajuda cada um nesse sentido, para que vivenciemos essa realidade da Tua palavra, de sermos gratos em todas as circunstâncias e de termos uma alegria que não para, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém.